Então, boa tarde. Agora o tema a ser discutido é a parte de porcentagem, né? Então, quando nós falamos da palavra porcentagem, nós aí pensamos em duas coisas rapidamente, né? O próprio símbolo de porcentagem, né? E em termos de fração, quando nós pensamos uma porcentagem, uma fração cujo denominador, né? O termo que fica na parte de baixo, aí, popularmente colocado na fração, é 100. Então, nós associamos duas questões aí para pensar um pouco essa discussão da porcentagem na resolução de problemas. Então, a primeira questão é assim. No mês de janeiro, um lojista aumentou o preço das roupas em 10%. Em fevereiro, aumentou o novo preço em mais 10%. E no mês de março, resolveu fazer uma liquidação e ofereceu um desconto de 20%. Em relação ao preço antes dessas três alterações, podemos afirmar que permaneceu o mesmo? Então, a porcentagem associada a essa questão de reajuste de preços é bastante interessante porque a ideia que está aqui em questão é dois aumentos sucessivos. Eu posso compensar depois no final com um desconto de 20% e aí está tudo equiparado? É essa ideia que a gente vai estar estabelecendo aí. E ao final da resolução, um comentário sobre o que nós vamos conseguir aqui em termos de valor. Tá? Então, nós poderíamos pensar, no caso, em X, né, um valor inicial aí do meu produto, ou se preferir também, é muito comum às vezes as pessoas pensarem em valores, tá? Então vou colocar um determinado valor e aí estabelecer as contas, tá? A relação é a mesma, porque o que nós estamos pensando é, independente se você vai estar trabalhando com valor fixo ou meu X, eu vou verificar o que acontece com o fator que multiplica esse X ou valor fixo. Então, vamos pensar aí, no caso, sem pensar em unidade monetária, num valor fixo de 100. Para estabelecer essas contas, acredito que às vezes até mais fácil de visualizar do que com o X. Também, se quiser pensar em 100 reais, sem problema nenhum. Então, a primeira situação que ocorre com esses 100 reais é que no mês de janeiro o lojista aumentou o preço das roupas em 10%. Então, uma determinada roupa custando 100 reais, se eu vou ter um reajuste de 10%, então significa que para fevereiro essa roupa vai custar 100 reais mais um acréscimo de 10% destes 100 reais. Em termos de porcentagem, o que vai acontecer? O meu valor que eu tenho, meus 100 reais, ele é o 100%. 10% é uma parte disto, é o acréscimo que eu estou colocando. Então, para fevereiro, essa roupa vai ficar com 110% do valor original. Então, quando eu faço 100 reais vezes 1,1, eu chego em 110 reais. Bom, por que eu fiz vezes 1,1? Porque quando nós temos aí 100% do meu valor, mais um acréscimo de 10%, que gera 110%, isso em decimal é 110% dividido por 100, 1,1. Então, 110% ou decimal 1,1 são coisas equivalentes. Então, foi isso que eu fiz. Então, essa roupa, com o aumento de 10%, ela custava inicialmente 100, ela passou a custar 110 reais. Aí coloca-se assim. Em fevereiro aumentou o novo preço. Que novo preço? 110 reais em mais 10%. Então eu vou pegar, então o que vai acontecer com essa roupa para o início de março? Ela custava 110 reais e novamente, se eu vou embutir 10% de aumento, então o meu novo valor passa a ser 110%, já corrigido com os 10%, ou em decimal 1,1. O que equivale a fazer 110 reais vezes 1,1. Então passamos aí a ter um valor para o início de março
dessa mesma roupa um novo valor de R$ 121. Então, o que ocorreu aí por último, né? A terceira alteração, como é colocado aqui no enunciado do problema. No mês de março, resolveu fazer uma liquidação e ofereceu um desconto de 20%. Então, o que significa esse desconto de 20%? Esses R$ 121 agora, ele representa o meu 100%. Se eu estou oferecendo um desconto de 20%, significa que você vai pagar 20% a menos do valor da roupa. Que em termos de percentuais, você vai acabar pagando 80% desse valor, porque 20% a menos, 100% menos 20%, 80%. Aí a pergunta eu colocando esse 20% de desconto, eu retorno ao valor de R$100, que era o valor inicial? Porque a pergunta em relação ao preço antes das 3 alterações. Então, no meu exemplo aqui, lembra que eu falei que poderia ter considerado X ou valor monetário R$100. Podemos afirmar que permaneceu o mesmo? Quer dizer, agora eu dando esse desconto em R$ 121, quer dizer, pagando apenas 80% desse valor, eu chego em R$100, no caso aqui, eu tirando 20%, eu chego a R$ 96,80, equivalente a 80% do valor dessa roupa aí, considerando um desconto de 20%. Portanto, a resposta disso daqui é que permaneceu o mesmo valor? Não. Na verdade, dois aumentos contrapondo um desconto de 20%, na verdade o valor original ele regrediu, ele diminuiu. Diminuiu de quanto? Diminuiu de R$ 3,20, porque inicialmente custava R$100, agora vai custar 96,80, então, portanto, em relação ao valor original de R$100, diminuiu R$ 3,20. O que acontece nesse processo? O problema em questão é que quando nós pensamos em porcentagem, fala assim, 10% de aumento, 20% de desconto, sempre vem na nossa mente 10% em relação a quê? A 20% em relação a quê? Então, a porcentagem sozinha não tem um significado no sentido operatório. Ela tem que estar associada a um valor, para que eu consiga interpretar esses resultados. E aí, o que ocorre? À medida que eu vou aumentando, né? Eu coloquei 10%, eu inseri mais 10% sobre o novo valor. Então, quanto maior o valor que eu tenho, né, o que vai acontecer? Essa porcentagem vai fazendo com que esse valor vai sendo cada vez mais acrescido. E aí, como eu vou dar o desconto no último valor, a minha base de cálculo ela é maior, portanto o desconto é maior. Né? Então por isso que eu não consigo voltar aí ao meu R$100. Aí eu mexi, eu alterei a base. Tá? Veja que só relembrando que nós estávamos com R$100, aí minha nova base passou a R$110 até chegar em 121%. Tá? Então aí ao colocar o desconto de 20%, eu teria que colocar um desconto menor para gerar aí os meus R$100. Então é um tipo de questão, uma discussão muito comum isso, porque na verdade o que está em jogo aí nessa discussão operatória é a base de cálculo. Como eu vou mudando a base de cálculo, eu falo assim, eu dou 3 aumentos de 10%, né? Ao todo eu aumento 30%. Tá? E aí, então eu dou um desconto de 30% e volto, isso não é verdade porque eu vou alterando a minha base de cálculo. E aí, essa correspondência da ida e da volta nos valores percentuais, embora esses percentuais se equivalem, mas como a porcentagem ela é associada a uma base de cálculo, aí essa correspondência ela não permanece a mesma. Uma segunda questão que nós propomos aqui foi a seguinte.